Eu quero apresentar ao moderador dessa sessão, Isaac Brown, de, com comunicação metodista. No espírito desse diálogo, vamos ouvir agora dos delegados da Europa, África e Ásia. E, pelo tanto, quero apresentar ao reverendo Oli Birch, superintendente de distrito da Conferência Anual em Dinamarca, e Betty Cassadi Massal, diretor de comunicação para a área episcopal Katanga Norte, e o reverendo Emílio Domingo, superintendente distrital para a área de Manila. Cada um vai falar de 5 a 7 minutos e logo vamos abrir para perguntas. Começaremos com o reverendo Oli Birch. Obrigado. E para uma boa medida, eu quero dizer que meu bispo não sabe que eu sou... Meu bispo não sabe que eu sou superintendente de distrito. Eu espero que ninguém avisa ele. Meus amigos metodistas, obrigado por esta oportunidade de falar, de compartilhar com vocês uma perspectiva europeia das conferências centrais de Europa, na situação presente das nossas igrejas, sobre a praxis homossexual e o que vamos fazer agora ao entrar na Conferência Geral. Quero começar a dizer que a parte mais importante da minha apresentação é o que é que a Europa deseja o desejo da Conferência da Europa, o resultado dessa Conferência Geral. Primeiro que podemos manter-nos juntos como denominação, para dar-nos a liberdade para adaptar-se aos nossos contextos missionais, que são diferentes. Se isso não é possível, e muitas coisas estão indicando que não é possível, se haverá uma divisão, então pedimos essa questão bem técnica, que as conferências anuais seja o local onde os metodistas determinam a sua afiliação futura. Eu voltarei para dizer por quê. Só para mencionar que nós, como europeus, também apoiamos essa estrutura seja recriado para criar uma estrutura para os Estados Unidos poder fazer o trabalho que as conferências centrais já podem fazer fora dos Estados Unidos. Os metodistas unidos da Europa estamos unidos e divididos ao mesmo tempo. O que nos une é nossa teologia wesleyana, a estrutura wesleyana e muitas décadas de trabalhar juntos, cruzando as fronteiras do nosso continente. Isso tem sido resultado dentro e fora das conferências centrais, de uma conferência anual a outra e de uma igreja local a outra. Os metodistas europeus são orgulhosos de ser metodistas e damos alto valor nessa conexionalidade da nossa denominação. Essa conexão tem tido um impacto profundo no nosso entendimento do que significa ser igreja e o que a missão deveria de ser. Também estamos unidos como metodistas na condição básica do nosso contexto básico de missão. Em todos os países onde trabalhamos, em todas as partes, somos uma pequena minoria. A população de Europa, das ilhas no oeste para as montanhas do Ural, ao norte, em Europa todo. Temos 1 milhão de pessoas. Temos mais de talvez 60 a 100 mil membros professantes em 30 países diferentes e conferências anuais. Então, a diversidade dessas pequenas conferências anuais, claro que vem de vários contextos diferentes na qual desempenhamos nossa missão.
com a questão, as diferenças históricas, culturais entre as várias denominações, suas várias línguas, dado forma à nossa diferente interpretação da Bíblia e a vida em igreja. Isso igual que aqui nos Estados Unidos, igual que nas Filipinas e em todo o continente de África. Na Europa, nossa história é diferente. Temos duas guerras mundiais e 50 anos dividido pela Guerra Fria. Produziu culturas que percebem essa questão da sexualidade humana de maneira muito diferente. No meu país, da Dinamarca, fomos os primeiros, o nosso governo era o primeiro no mundo que criou um fundamento legal para um casamento civil, não religioso, mais de 30 anos atrás. E em 2011, a igreja dominante luterana decidiu criar um ritual para casamento do mesmo gênero. Algo similar tem ocorrido em outros países nórdicos e a maioria dos países europeus tem, se não uma cerimônia religiosa, pelo menos lei civil para permitir casamento do mesmo gênero. A maioria da população na Europa vê esta questão como uma questão de direito humano. E a grande maioria das pessoas, menos de 40 anos de idade, entende essa posição de uma plena inclusão da comunidade LGBTQ, que seria discriminação se não incluí-los. Países como Polônia, a Federação Russa, os governos e a cultura dominante discriminam contra essas pessoas, contra as LGBTQ pessoas. As posições sobre sexualidade, a prática homossexual da Igreja Metodista na Europa segue mais ou menos o mesmo padrão geográfico. E é justo dizer que as maiorias das igrejas da Noruega, Dinamarca, Alemanha, Suíça e Áustria estariam bem-vindo o plano de uma igreja que permite a liberdade às igrejas decidir se querem servir as comunidades LGBT. Ou, mais bem, permitiria para pastores individuais e congregações de tomar ação de acordo com as suas consciências. A reação à sessão de 2019 tem sido muito negativo nesses países. Essas conversas estão sendo realizadas agora. Comissões foram criadas para ver a possibilidade de ser uma igreja plenamente inclusiva, fora ou dentro da igreja metodista. A situação da nossa conferência na África do Norte e França é mais complicado, porque eles incluem grandes cidades europeias, países muçulmanos e uma variedade de igrejas rurais bem conservadoras. Em França, na Europa do Leste, as igrejas têm uma perspectiva sobre a conferência de 2019 e o plano eles estão apoiando. São mais conservadores em lugares como na Rússia. Eles gostam do plano tradicional. Eles querem que o resultado que veio da Conferência Geral era o único resultado que permite eles poder fazer seu trabalho. Assim dizem. As conferências do leste de Europa são mais independentes e dependem muito da Igreja Geral. São conservadores ideologicamente, mas trabalham bem progressistas nas suas políticas sociais. A nossa conexão significa que a Alemanha, com as suas 3 conferências anuais, forma-se uma conferência central. 14 conferências anuais dos países nórdicos e Eurásia forma outra conferência central e 15 países com suas conferências no sul central de Europa forma a terceira conferência central. 2 dessas conferências, como ouviram,
são multinacionais. Contém todos os Metodistas Unidos fora da Alemanha. Eles estão igualmente divididos na questão da prática homossexual como a Conferência Geral. Isso significa que se a Conferência Geral coloca essa questão na agenda das conferências centrais no futuro, nós estaremos no mesmo problema que enfrentamos agora, só em um novo lugar, novo local. Então vamos manter-nos juntos, dar-nos a liberdade contextual e, se não for possível, decidamos que é a conferência anual o local que deve determinar o nosso futuro. Obrigado. Boa tarde, igreja. Eu vou compartilhar essa experiência falando sobre a esperança africana para a igreja. Meu nome é Beta Kasadi Musau, sou clérigo e comunicadora da Conferência Episcopal de Katanga Norte. A nossa esperança para a igreja, para a qual eu sou o produto dessa unidade, é a unidade da nossa missão. Eu sou uma das graduadas da Universidade de África, temos doutorado da Universidade de São Paulo, de St. Paul, e unidade em torno da relação e missão. Eu tenho visto o resultado dessas agendas. Eu estou aqui para compartilhar a posição do Colégio de Bispos da nossa última reunião realizada no Zimbábue. Fizeram uma declaração como bispos de África. Com a unidade da igreja, a igreja está encarnando-se na comunidade. Plenamente engajado com a comunidade, pode transformar as vidas, promover o bem-estar dos membros da comunidade e promove a visibilidade da Igreja Metodista Unida e o testemunho na comunidade. A esperança para a igreja está baseado no poder ouvir mutuamente, escutar. Como delegada africana, estaremos participando, já estarei participando agora na terceira conferência geral. Formalmente, dizendo é melhor ouvir, mas às vezes é um desafio ouvir e escutar. Como igreja, da perspectiva de África, precisamos de promover um processo de escutar mutuamente de ambos contextos, não só ouvir desde um contexto, mas de vários contextos. A minha esperança para o futuro da igreja é para maximizar o testemunho metodista nas igrejas, nas comunidades. Temos os recursos para desenvolver esse testemunho nas nossas próprias comunidades. Em um tal momento como agora, sempre recordo o Walter Brueggemann, estudioso do Antigo Testamento. Ele escreveu um livro, falou sobre a imaginação profética. Ele nos está convocando hoje para ser profetas em um momento tal como esse,
onde precisamos trazer novamente, trazer à vida a missão e ministério no nosso próprio contexto, em um momento tal como agora. Porque precisamos encarnar a Cristo na nossa comunidade. Em, em um momento tal como esse, precisamos compartilhar as informações para aclarar, esclarecer os mal-entendidos. Isso é muito importante. Às vezes, nós vimos sem o conhecimento, chegamos sem muita educação sobre os vários temas e assuntos a ser discutidos. Isso assim trazemos os preconceitos, mas como igreja precisamos poder aprender mutuamente. Precisamos de uma educação mútua. Muito obrigado. Eu sou honrado. É um grande privilégio estar aqui com vocês, representando a Conferência Central das Filipinas, ante vocês. Estamos buscando ver nossos direitos dentro de uma conexão e o nosso desejo de ser incluído como parte igual com a Igreja Metodista Unida Global. E não só como membros subordinados da comunidade de fé. Somos meus amigos em Jesus. Bom dia a todos. Nossa visão para a Igreja Metodista Unida nas Filipinas está fundado firmemente e enraizados na oração de Jesus, que todos sejamos unidos. Em João 17, somos um na missão, ministérios e serviço ao nosso povo, especialmente aos marginalizados, os excluídos, que precisam da compaixão e o amor de Deus. Nossa visão dessa unidade em missão está fundamentado na nossa cultura filipina e no contexto político, onde continuamos a luta contra as influências colonialistas. É nosso trabalho de compartilhar o amor de Jesus, o amor do Evangelho. Nossas políticas da igreja têm que refletir essa visão. Essa visão, a visão para a Conferência Central de Filipinas, onde podemos proteger os direitos humanos e a integridade de nossas pessoas, são importantes. Podemos ver uma igreja metodista unida que respeita e honra as pessoas independentemente das suas raças ou etnicidades, suas perspectivas políticas, classe, localização, gênero ou suas identidades de gênero e suas orientações sexuais. Acreditamos que sendo wesleyanos significa que estendemos a graça e o amor de Deus a todos. Temos que trabalhar por uma igreja que promove o mais alto nível de igualdade, justiça e sendo justos para todos. Existe muita arrogância, divisão, violência e ódio na nossa sociedade. E, infelizmente, até dentro das nossas igrejas, nossas divisões estão trazendo muita agonia, frustração e dor ao corpo de Cristo. E nosso testemunho de fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo tem sofrido por causa de tudo isso. Somos um na nossa luta pela unidade. O assassinato extrajudicial, a marginalização, opressão política e econômica e o martírio de pessoas da nossa igreja
pastores, diaconisas que estão lutando pela justiça, são elementos históricos que continuam assegurando que nós, nas Filipinas, devemos levantar nossas vozes. E nessa próxima conferência geral que vamos reunir-nos, queremos expressar que somos firmemente unidos, estamos engajados na missão e com um forte compromisso ao serviço. Como conferência central, temos um contexto de missão distinto e temos muitas línguas. Estamos ministrando com mais de 1.641 ilhas diferentes. Temos 3 áreas episcopais: Baguio, a área que fala Ilocano, Manilo, que fala Tagalog, e Davao, que fala Kasai. Temos nossas diferenças de cultura, local, língua e inclinação teológica, mas estamos unidos de ser metodistas unidos. Nossas vozes, como conferência central, têm que ser ouvidas e nossos contextos entendidos e respeitados. A conferência central, a perspectiva da conferência central não é algo que vem depois do fato. Mas bem, devemos ser uma parte igual, participante, que pode dar a visão do futuro da Igreja Metodista Unida e não só uma audiência. As nossas perspectivas que são consultadas depois que os outros já elaboraram e finalizaram os planos que afetam o nosso próprio trabalho. Isso requer de equidade e respeito. E o que acontece depois da Conferência Geral de 2020, podemos assegurar-lhes que a Conferência Central das Filipinas vai continuar parte da Igreja Metodista Unida. A nossa posição como conferência central, uma das conferências centrais da Igreja Metodista Unida, estamos intensamente em oposição a qualquer dissolução, a qualquer proposta de dissolução da Igreja Metodista Unida. Valoramos o testemunho das igrejas originais, como expressado no livro de Atos dos Apóstolos, onde há possibilidades de divisão foi evitada, pois a unidade da igreja era o mais importante. A Conferência Central das Filipinas e o Colégio de Bispos das Filipinas fizeram uma declaração de unidade em agosto de 2019. E essa declaração estava abraçando a unidade em missão e promovendo o nosso desejo de continuar o legado estrutural, que temos orgulho de ser parte, que localidade e contextualidade. Por isso temos igrejas locais, conferências anuais e as conferências centrais que podem responder ao nosso contexto missional. Isso é obrigatório. A conexionalidade do nosso relacionamento, e é por isso que a Conferência Geral e o Conselho de Bispos têm uma identidade global e necessariamente uma estrutura orgânica. O terceiro ponto é sobre a inclusividade global. É por isso que a Igreja Metodista Unida está estendendo numa relação mútua com todos os governos e comunidades civis para promover valores cristãos e princípios. Valores e princípios cristãos. João Wesley diz: o mundo é minha paróquia. É claro para nós, na Conferência Central das Filipinas, que a Igreja, com o espírito dinâmico de Deus e a sabedoria do Espírito, requer que as estruturas e legados sejam mantidos. E na reestruturação da Igreja Metodista, esses princípios, estamos em contra de qualquer divisão da Igreja ou fragmentação da Igreja Metodista Unida. Para ter uma missão efetiva, nossa Conferência Central das Filipinas e os bispos estão recomendando os pontos seguintes.
que os Estados Unidos seja reestruturado em conferências regionais, dentro de qual nós podemos manter as conferências centrais ou as conferências jurisdicionais, as conferências anuais e as nossas igrejas locais. Que a Igreja Metodista Unida deve manter-se como uma igreja global, na qual as conferências regionais, anuais e locais são partes orgânicas, mas que tenham a autoridade de decidir qual será seu testemunho, sua missão e seu ministério, e assim preservar a conexionalidade e a localização. A localidade, o local. O Conselho de Bispos também deve manter como símbolo orgânico vivo dessa globalidade da Igreja Metodista Unida e o mecanismo geral para a supervisão das igrejas locais. Esses vários elementos para reestruturar a Igreja Metodista Unida podem preservar a integridade orgânica da Igreja Metodista Unida e deixar que sejamos livres e poder agilmente responder às necessidades do mundo. Então, paralelo a essa resolução, o reverendo Jonathan Hollandai, delegado da Conferência de Davao, enviou uma petição em 2019, em dezembro, chamado Oposição à Dissolução para preservar a unidade da Igreja Metodista Unida. Nós cremos que para manter a Igreja Metodista unida contra as dissoluções ou esquemas é afirmado pelo preâmbulo e os artigos 4, 5 e 6 da Constituição da Igreja Metodista Unida. A petição está ressaltando aqui para promover a unidade e inclusividade da Igreja descrito no preâmbulo, nos artigos 4, 5 e 6 da Constituição Metodista. Qualquer forma de estrutura e relacionamento que define ou trata uma parte da Igreja como uma mera extensão do outro é colonial na sua natureza e, portanto, é injusto. Segundo, a contextualização é um esforço missional, estrutural e conexional como expressão da nossa unidade histórica e centro do nosso legado da Igreja, a ordem da Igreja e a disciplina. A diversidade do nosso ministério e o contexto cultural é real, mas a unidade está enraizada no cumprimento da missão da Igreja, que pode ser mantido ao identificar essas diferenças e permitir pela autoridade contextual para ser exercido de maneira equitativa a nível das conferências centrais e judicionais ou em qualquer estrutura regional criada pela Conferência Geral. E a petição também está pedindo à Conferência Geral para suspender qualquer ação que promove a dissolução, desafiliação ou planos de separação em favor de manter a unidade da Igreja para cumprir com nossa Constituição e os valores bíblicos fundados na unidade, inclusividade, a graça e missão redentiva que encontramos no nosso preâmbulo e a sabedoria e a prática contextual das autoridades das conferências centrais, em parágrafo 31,5, parágrafo 31,6. Também queremos autorizar a mesa conexional e o comitê permanente de assuntos da Conferência Centrais para um estudo conjunto e enviar um relatório das propostas para a próxima Conferência Geral que possa preservar e fortalecer a unidade da Igreja em missão através de uma política de reestruturação que afirma os valores amplos da missão, o ministério contextual, com as políticas e as práticas que mantêm a paridade contextual das autoridades
e que também pode existir com as conferências centrais e jurisdicionais e os grupos regionais que podem ser estabelecidos pela Conferência Geral. Então, ao finalizar, queremos terminar o pacto do Natal aqui com a doutora Betty Cassady e os outros delegados das conferências centrais. Eu sou signatário desse pacto do Natal e esperamos que vocês podem unir-se conosco aqui na outra sala, que podemos estar juntos aqui para conversar sobre essa visão que vem das nossas conferências centrais, que é guiado pelo esse marco que diz: como metodistas unidos das conferências centrais, queremos ver uma igreja que esteja conectado globalmente, engajado na missão conjunta, respeitando ministérios contextualizados. Celebramos a diversidade da criação de Deus nas suas muitas expressões lindas e que dá valor de uma capacitação ou empoderamento mútuo dos relacionamentos para fortalecer nossa missão, evangelismo, discipulado e testemunho social para a transformação do mundo. Esse é o nosso pacto. Esse é o pacto do Natal que podemos focalizar para estabelecer a conferência para o futuro da Igreja Metodista Unida. Esse proposta está sendo redactado, será aprovado em uma das conferências centrais e será uma estrutura para reorganizar-nos de parte da conferência central. Estamos reivindicando, estamos afirmando nosso lugar na mesa de participantes na conferência geral. Que podemos ser na oração e manter-nos nossas posições através da unidade, da missão, e mesmo que isso requiere de certos riscos, nos atrevemos a tomá-los. A conferência, queremos manter-nos e ser parte da Igreja Metodista Unida. Como conferência central, muito obrigado. Muito obrigado. Temos outros 10 minutos. Vamos tomar algumas perguntas aqui. Se tiver perguntas a qualquer um dos 3 apresentadores, vai ao microfone para poder e vamos conversar. I guess I'll be the first. I'm Jan Nelson. I'm a lay delegate from Oregon, Idaho. Sou uma delegada da Conferência de Oregon, Idaho, para a doutora Betty. As conferências de África têm sido claras sobre a oposição da divisão da igreja. Os bispos de África também falaram claramente de que suas conferências não vão votar sobre mudar a disciplina para a inclusão na comunidade LGBT. Dado essa realidade, existe algum dos planos sendo apresentados agora que uma grande parte dos delegados africanos estariam apoiando. Obrigado pela pergunta. Não estou em boa situação para poder falar em nome de todos os africanos. Amém? Olhando aos vários planos, sim, ainda só estamos vendo alguns dos detalhes. É a conferência geral, eu estarei entre os delegados da conferência geral, onde cada um vamos estar votando, porque não queremos influenciar. Obrigado. A próxima pergunta.
Alô, sou Jay Brown, delegado leigo da Conferência de Rio, Texas. Eu quero pedir aos três panelistas, como pessoas que trataram com a questão da adaptação do livro de disciplina durante os vários anos anteriores, se podem dar-nos uma ideia de qual é o processo que as conferências centrais estão fazendo para adaptar o livro de disciplina para a utilização e quanto disso é que você tem que traduzir isto a outra língua. Eu posso iniciar falando das conferências de Europa e Eurásia. Nossa tradição é que o conselho da nossa conferência central olha nas coisas que foram decididas na conferência geral, quando a versão do livro de disciplina é publicado, e olhamos para ver principalmente nas questões práticas, significando as referências para organizações que não existem no nosso contexto, ou o tamanho das conferências anuais e grupos que têm que ser estabelecidos. Nós reduzimos, porque nossa realidade não podemos ter tantas reuniões com tantas pessoas. Então, olhamos essas questões práticas. Também vemos o que não faz sentido nas nossas culturas. Tem certas coisas que não fazem sentido na nossa igreja. E tem certas questões legais, algumas questões que foram redatadas de certa maneira por causa das leis americanas, mas nós temos leis diferentes na Europa. Então, isso não se pode aplicar no nosso contexto, mas essa é uma maneira de adaptar nosso direito de adaptação. Não acho que as conferências centrais têm uma única definição, são várias interpretações. Eu posso dizer que na semana passada, a Conferência Central da Alemanha, um dos executivos, anunciou uma proposta que eles querem trazer às suas conferências quando se reúnem depois da Conferência Geral sobre essas questões, e decidiram de retirar toda a referência sobre sexualidade, sobre a questão de casamento e ordenação. Vão retirar todos esses textos, independente do que vai surgir da Conferência Geral. Temos o direito de adaptar e vamos eliminar essas partes. Esse é outro extremo, outra maneira de interpretar esse direito. E há outros mais modestos e moderados. Algumas conferências anuais centrais não fazem nada. E isso que eu entendo. É algo meio elástico, flexível. E não tem sido provados de ver onde estão os limites na Conferência Geral ou no Conselho Judicial. Qual é o marco na qual temos que trabalhar. Tudo isso é resultado de interpretação. Falando da experiência africana, temos contextos diferentes. Em base às nossas línguas, eu venho do país onde falamos francês. Francês, Swahili e várias outras línguas, mais de 200 dialectos de línguas. Tem algumas conferências centrais em que falam português e alguns falam inglês. Para vossa informação, especialmente agora a Conferência Central do Congo, temos uma versão do livro de disciplina que não foi publicado ainda, mas que está adaptando-se à nossa realidade, que reflete a posição dos africanos sobre a questão do casamento. A questão da linguagem é um grande desafio para interpretar o livro de disciplina, mas a adaptação também é o ponto-chave, é importante. Por muito tempo, a Conferência Central das Filipinas tem orado que podemos ter nosso próprio livro de disciplina, escrito nas nossas línguas contextualizadas.
E, e o meu entendimento, meu entender pessoal, o nosso livro de disciplina agora não está, não responde, não corresponde completamente à nossa situação e aos nossos problemas que enfrentamos. Como já foi mencionado, tem uma diferença entre tradução, o livro de disciplina entre as várias línguas, entre Kasaia, Tagalog e Ilocano. Para essa questão da tradução e a interpretação, a maioria, ou 70% dos nossos pastores e trabalhadores não entendem bem o livro de disciplina porque não está escrito na nossa língua. Se fosse escrito na nossa própria língua, nos ajudaria muito mais.